E aí, pessoal que acompanha a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Nesta nona aula do nosso curso de Fisiologia, ainda falando do músculo esquelético, nós entraremos na parte da energética da contração muscular, da onde o músculo tira a energia para promover os seus eventos fisiológicos, beleza? Então, nessa aula especificamente, eu vou mostrar o sistema ATP-CP, metabolismo glicolítico e o metabolismo oxidativo, que são os três grandes sistemas aí que vão fornecer energia para o músculo promover os seus efeitos. E para terminar, vou mostrar os tipos de fibras que nós temos, rapidamente e resumidamente. Só que antes de começar, queria mostrar para vocês o seguinte. Como eu falei para vocês em aulas passadas, o músculo, num estado relaxado, para que ele possa contrair, ele precisa consumir o ATP. Porém, para o músculo relaxar, precisa acontecer o quê? O cálcio precisa ser recaptado pelo retículo sarcoplasmático e a célula precisa repolarizar, ou seja, precisa reequilibrar os íons aí para repolarizar a membrana celular. E esses dois processos eles consomem ATP. Consumindo ATP vai promover o relaxamento do músculo aí. Então veja, o músculo ele precisa tanto de ATP para contrair como de ATP para relaxar. E ele capta energia a partir do ATP, né, de diferentes substratos energéticos. E eu vou mostrar para vocês de que substratos o ATP é capaz de captar essa energia para promover os eventos aí da contração e relaxamento do músculo, começando pelo sistema ATP-CP. O que é esse sistema? Vamos dar uma olhadinha aqui então na hidrólise do ATP promovendo a contração e relaxamento muscular. Então, numa condição de atividade física, o indivíduo ele vai estar consumindo o ATP continuamente e produzindo o ADP. O ADP precisa ser refosforilado para gerar novamente ATP para continuar a contração muscular predominantemente. E quem vai fornecer essa energia imediata é a creatina fosfato. CP aqui significa creatina fosfato. A creatina fosfato ela vai doar o seu grupamento fosfato prontamente ao ADP para transformá-lo em ATP e continuar promovendo aí os efeitos na contração muscular principalmente. Então, numa condição inicial, o indivíduo que precisa realizar uma contração muscular máxima, o sistema ATP-CP, a creatina fosfato, consegue sustentar uma contração muscular máxima por no máximo 5 a 8 segundos. Depois disso, ela se esgota completamente e o indivíduo precisa relaxar para regenerar novamente o sistema creatina fosfato. Mas se o indivíduo precisa continuar promovendo um efeito de contração e relaxamento muscular máximo, somente o sistema creatina fosfato não vai ser capaz de fornecer a energia total aí para promover todos esses efeitos. E aí nós entramos num segundo sistema, que é o metabolismo glicolítico, que nada mais é do que a quebra da molécula de glicose. Então, no músculo, nós temos aí altas concentrações de glicogênio, que são várias moléculas de glicose ligadas entre si, formando um grande polímero. Então, o glicogênio, quando ocorre a depressão do sistema ATP-CP por intermédio de uma atividade muscular muito intensa, o glicogênio começa a ser hidrolisado para gerar glicose. E a glicose ela vai ser quebrada pelo metabolismo glicolítico, ou seja, glicólise, e vai se gerar dois substratos específicos, que é o piruvato e o lactato. Bom, a glicólise é um metabolismo anaeróbio, ou seja, ele não requer o consumo de oxigênio para produzir ATP. E quebrando a glicose e gerando ATP, ela gera ATP numa velocidade muito rápida. Então, se precisa fazer uma atividade muscular muito intensa, ela vai deslocar para produzir mais lactato do que piruvato, porque vai continuar produzindo ATP aqui na ausência de oxigênio. Então, nós temos o ADP virando ATP na ausência de oxigênio, formando lactato. E o lactato ele não serve como substrato energético, mas por que ele é gerado na glicólise quando nós estamos tendo uma atividade muscular muito intensa? Para regenerar uma coenzima chamada de NAD+. O NAD+ é importantíssimo na glicólise. E existe processos na glicólise que nós transformamos o NAD+ em NADH. O NADH ele serve como substrato energético para o metabolismo oxidativo. Mas se nós precisamos de muita energia rapidamente e na falta de oxigênio, se nós tivermos muito NADH, a glicólise para. Então o lactato vem para regenerar NAD+, para continuar promovendo a glicólise. Só que numa atividade muscular
intensa, o metabolismo glicolítico ele somente suporta de 1 a 2 minutos. Depois disso, o indivíduo precisa parar, porque ele vai entrar no estado de fadiga muscular muito rápido para reequilibrar novamente os sistemas. Só que não para por aí. Se o indivíduo precisa promover atividade física máxima ou uma atividade física intensa por um período longo, vai entrar um outro metabolismo, que é o metabolismo oxidativo, que é o último de todos para a geração de energia. E o metabolismo oxidativo ele vai ocorrer lá dentro da mitocôndria. Então veja, nós tínhamos formado o piruvato a partir da quebra da molécula de glicose, certo? Então nós transformamos bastante glicose em lactato, numa condição de produção de energia de maneira anaeróbica, para produzir rapidamente o ATP, só que também nós produzimos o piruvato. E o piruvato ele é transformado em acetil-CoA, que é uma molécula que participa efetivamente aí na produção de energia através do ciclo de Krebs na mitocôndria. Então nós temos o acetil-CoA que é proveniente do piruvato, porém o acetil-CoA também pode ser proveniente de outros substratos, como por exemplo lipídios e corpos cetônicos. Aí esse acetil-CoA ele entra na mitocôndria e vai participar aí do ciclo de Krebs. Uma observação importante é que, a partir dos lipídios, o acetil-CoA já vem aqui dentro da mitocôndria, ele já está aqui dentro, ele não está no espaço citosólico, ele já está dentro da mitocôndria, porque a beta-oxidação, ou seja, a oxidação de lipídios, ocorre na mitocôndria, é uma coisa que a gente vai ver aí na bioquímica. Então o ciclo de Krebs é um ciclo que vai gerar vários produtos energéticos para a atividade da cadeia respiratória. E outros substratos também podem ser direcionados ao ciclo de Krebs, como por exemplo os aminoácidos. Alguns aminoácidos podem cair diretamente no ciclo de Krebs para gerar os substratos energéticos para ativar a fosforilação oxidativa. E veja, a fosforilação oxidativa é o transporte de elétrons através de uma cadeia respiratória que vai doar, no final, o elétron para o oxigênio. Então isso daqui só vai acontecer na presença de oxigênio. Então o metabolismo oxidativo ele vai acontecer predominantemente numa atividade aeróbia. E aí, ativando a fosforilação oxidativa, nós vamos gerar o ATP a partir do ADP. Veja, para cada 2 moléculas de piruvato, nós geramos 38 moléculas de ATP, ou seja, 4 moléculas lá na glicólise, mais 34 moléculas de ATP na fosforilação oxidativa. Então nós produzimos muito mais ATP no metabolismo oxidativo do que no sistema ATP-CP e no metabolismo glicolítico. E isso não é só proveniente, como eu falei, do piruvato. Pode vir de lipídios, corpos cetônicos e aminoácidos. E os lipídios eles geram de 6 a 7 vezes mais ATP do que o piruvato. Então, a quantidade de ATP gerado por esse metabolismo ela é muito grande. E isso permite a sustentação de uma atividade física por de 2 a 4 horas, por decorrência aí de vários substratos fornecerem energia para esse sistema, certo? E é nesse sistema também que o indivíduo começa a perder peso, começa a perder massa gorda, porque os lipídios vão sendo consumidos aqui. Então, o tecido adiposo vai liberando os lipídios para serem consumidos pelo músculo para gerar energia. Os aminoácidos também são consumidos, mas eles são consumidos depois que já estiver esgotando quase que a carga de lipídios aí, normalmente para o indivíduo estar realizando essa atividade, certo? E para encerrar essa aula, mostrar rapidamente aí os tipos de fibras, né? Nós podemos caracterizar 2 tipos de fibras, que são as fibras lentas, que é tipo 1, e fibras rápidas, tipo 2. E cada fibra tem uma coloração especial. As fibras lentas elas têm uma coloração mais avermelhada, chamada de músculo vermelho, e as fibras rápidas têm uma coloração menos avermelhada, que é chamada de músculo branco. Tá certo que nós temos vários tipos de fibra além dessas duas, mas essas duas explicam muito bem os tópicos para a gente entender aí outros tipos de fibra. E o que é cada uma dessas fibras? Vamos começar aqui falando das fibras lentas do tipo 1. As fibras lentas do tipo 1 são fibras pequenas, com alta taxa de suprimento de oxigênio, muitas mitocôndrias e alta taxa de mioglobina. Então veja, ela é vermelha porque ela tem muita mioglobina. A mioglobina confere a coloração avermelhada a essas células. A mioglobina ela capta muito oxigênio, então ela tem um alto suprimento de oxigênio. Na mitocôndria ocorre o metabolismo oxidativo. Então, essas células musculares, né, de fibras lentas, elas são muito oxidativas. Então, elas produzem muita energia com o consumo de oxigênio. E indivíduos que têm um predomínio de fibras lentas são indivíduos com predisposição para realizar atividades aeróbias, como por exemplo natação, corrida, luta, enfim, várias atividades aeróbias. Pode até parecer
né, um pouco anacrônico falar fibras lentas, mas atividades aeróbias a gente desempenha um pouco rápido, né? Só que elas são lentas porque a velocidade de contração delas, né, a força de contração delas é pequena, por decorrência do tamanho aí das fibras. Só que elas suportam mais contrações do que as fibras rápidas. Então, essas fibras elas são específicas para quem está realizando uma atividade física aeróbia. E quando a gente fala de fibras rápidas do tipo 2, né, são fibras grandes, com retículo sarcoplasmático extenso e baixa taxa de mioglobina. Então veja, se ela tem pouca mioglobina, ela capta pouco oxigênio e ela é menos avermelhada porque a mioglobina confere a característica avermelhada a essas células. No retículo sarcoplasmático é onde está o cálcio. Se ele é extenso, ele libera muito cálcio. E se a fibra é grande, ela tem maior força de contração. Então veja, essas fibras elas têm um maior metabolismo glicolítico, ou seja, um metabolismo que não necessita de oxigênio para poder estar promovendo a contração muscular. Então, indivíduos que possuem um predomínio de fibras rápidas são indivíduos que têm predisposição a realizar exercício físico anaeróbio ou exercício físico resistido, como, por exemplo, musculação e levantamento de peso, porque eles têm uma força muito grande por decorrência do tamanho das fibras. E elas contraem com muita força. E isso que confere aí a capacidade dos indivíduos que possuem as fibras rápidas a desempenharem uma atividade física resistida. Mas eles não são tão bons assim para desempenhar uma atividade física aeróbica, como corrida, natação, porque o suprimento de oxigênio é baixo. E essas atividades requerem um alto suprimento de oxigênio. Tá certo? Beleza? Bom, essa foi a referência aí que então eu utilizei para essa aula, né? A referência do Guyton, Tratado de Fisiologia Médica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, peço que deem joinha. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida. Podem me adicionar no meu Facebook particular também. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.